Olá, sejam todos bem-vindos ao Fim de Casamento, um canal de relatos reais que está servindo de alerta para inúmeras mulheres reconhecer os sinais do que é um relacionamento abusivo ou relacionamento narcisista. Hoje nós temos a história de Sara. Nós vamos ter que mudar aqui o nome da nossa vítima por conta de motivos judiciais, tá? Então, ela viveu 29 anos com um narcisista oculto. Você sabe o que é um narcisista oculto? Vamos descobrir no relato de hoje. Mas antes de tudo, nós pedimos empatia nos comentários, porque a Sara, ela já é uma senhora que ainda está muito ferida por conta desse relacionamento, então ela está em tratamento, mas compartilhou a sua história conosco para que servisse de alerta. Ela sabe que a história dela pode salvar a vida de alguém. Se inscreva no canal, curta, comenta e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque com certeza muitas pessoas estão precisando saber desse relato. Então, vamos lá para a nossa história de hoje. Olá, meu nome é Sara. Eu conheci meu marido, o pai da minha filha, em janeiro de 92 e ele faleceu em janeiro de 93. Ela viveu apenas um ano com o pai da filha dela, foi que infelizmente ele faleceu, né? E em fevereiro de 93, um rapaz da minha rua tornou-se meu marido. Ele demonstrou interesse em mim e como eu estava fragilizada, eu acabei cedendo. Então, foi intervalo muito pequeno do falecimento do primeiro companheiro dela, já para o início desse novo relacionamento. No mesmo ano que a filha dela nasceu, a filha dela ainda estava bebê, ela já assumiu o relacionamento com esse outro homem que se tornou o marido dela, que é o narcisista oculto da nossa história. Ele já tinha maus hábitos, ele era usuário de drogas e muito mulherengo, mas mesmo ele tendo 26 anos, eu achei um rapaz bonzinho para mim. Eu tinha certeza absoluta que ele não era a pessoa que eu tinha que ficar. Inclusive, a minha mãe também falava a mesma coisa. Mas ele insistia muito, dizendo que ia mudar e me mostrava realmente que seria uma pessoa diferente. Mesmo com o histórico dele, ele tinha uma família muito boa. Ele era um homem trabalhador e esforçado. Então, com tudo isso, eu coloquei na balança e resolvi dar uma chance para ele. Eu estava com a minha filha recém-nascida e eu tinha ficado apenas um ano, né, com o meu relacionamento até que ele faleceu. A princípio, eu falava que não tinha cabimento e nem futuro aquela história com ele. Mas vocês conhecem as fofoqueiras do bairro, né, da rua. Então elas começaram a falar mal de mim, a querer denegrir minha imagem. Naquela época isso era muito importante para uma mulher, a honra. Então com tudo isso, por conta das fofocas, eu resolvi assumir um relacionamento e fiquei com ele. Ele foi o primeiro homem a visitar a minha filha depois que meu esposo faleceu. A minha mãe trabalhava à noite e ele ia lá todas as noites para que eu não ficasse sozinha. E quando ela chegava, ele ia embora. A princípio, eu não tinha sentimentos fortes por eles, porque eu sabia que ele não servia por conta do histórico, né? Mas com o passar do tempo foi crescendo ali um sentimento e nós fomos nos envolvendo. E em relação à fofoca toda, eu entendi que era melhor para minha reputação assumir logo aquele relacionamento sério. E foi assim que aconteceu. Mesmo eu sabendo que ele não era uma pessoa que eu deveria ficar. Então, desde o começo, né, ela sempre soube que não tinha uma reputação boa, mas ela resolveu insistir, né? Como ela já estava ali envolvida, né, e para que ela não ficasse mal falada, ela resolveu assumir logo o relacionamento com ele. E em março, ele fez aniversário e eu soube que ele ia fazer um churrasco. E eu não fui convidada. As pessoas perguntavam se eu ia e eu dizia que não. Como eu tinha uma bebê pequena, eu ficava muito dentro de casa cuidando dela. E foi que aconteceu o churrasco e com aquela atitude dele eu entendi que seria mais ou menos aquela fase da minha vida, mas eu não tinha noção do que seria o resto todo.
Eu achei que ele era muito novo, sem juízo, ele tinha vários casos e nenhum sério. E eu com meus 28 anos, eu já tinha vivido muita coisa. Já tinha ficado noiva, viúva, já tinha uma filha. Então, por mais que a diferença de idade fosse pouca, eu já tinha muito mais experiência de vida do que ele. Então, assim, nós fomos vivendo. A minha filha foi crescendo, eu fui trabalhar e a família dele me ajudou muito. Só que ele tinha aquelas famosas escapulidas. Falava para mim que ia trabalhar, mas eu não sei se ele realmente ia e eu também não ia atrás para saber. Porque eu estava preocupada mesmo era com a minha filha pequena, que ela precisava de mim integralmente e então eu ia trabalhar pensando no sustento dela, apenas nela. Foi quando a pensão dela saiu e eu consegui alugar uma casa e nós fomos morar juntos. A minha filha já tinha 2 anos nessa época. Quando eu comecei a perceber que ele era um rapaz sem juízo, que inventava muita história, era um traidor e mentiroso mesmo, eu tinha que dar um jeito de sair daquele relacionamento. Então eu perdi o meu primeiro emprego, né, logo que eu tive a minha primeira filha, e eu fui fazer outro curso para me profissionalizar, para tentar conseguir um emprego melhor, e foi o que eu fiz. Quando eu terminei de fazer o curso, eu conversei com ele que aquele relacionamento não ia mais dar certo, por conta das atitudes que ele tinha, por conta do jeito que ele levava a vida. E eu disse que assim que eu arrumasse o emprego, iria cada um cuidar da sua vida, cada um ia para um lado, né. E ele me ajudava muito, eu reconheço isso, mas aquilo não era desculpa para ele fazer tudo o que ele fazia comigo. Então, como a pensão da minha filha já tinha saído e eu devia satisfação para a família do meu ex que havia falecido, eu não queria problemas. Então eu fui clara com ele em relação à situação dela, e ele pareceu entender, né, tinha a família do falecido, que era o pai da menina, e como ela tinha uma ótima relação com eles, e eles sabiam da reputação do companheiro atual dela, eu acredito que eles estavam pressionando um pouco, né, por conta de colocar uma pessoa daquela índole junto com a filha na mesma casa. Então ela tinha que dar sim algumas satisfações. E ela, sabendo já que não tinha jeito para aquele relacionamento: "Olha, vou arrumar um emprego, eu sei que você me ajuda e quando eu conseguir, você vai cuidar da sua vida". Foi quando ela passou, né, numa entrevista de emprego e ela foi inventar de beber. Ela não era uma pessoa que gostava de bebidas alcoólicas, mas ela queria comemorar. E ela achou que não tinha problema. E foi nesse momento que ele se mostrou para mim, a sua outra face. Nós tínhamos relações e como eu estava desprevenida, eu falei para que ele saísse de cima de mim, porque eu não queria engravidar. Porque eu iria começar um novo trabalho, uma gravidez naquele momento ia acabar com meus planos. E ele não saiu. Mesmo eu implorando para que ele não fizesse aquilo, ele olhou para mim e disse: "Eu não vou sair, porque eu quero um filho". Ele já tinha armado tudo na cabeça dele. Eu fiquei louca, com muito ódio dele e daquela situação, porque eu não queria ter um filho, eu queria apenas trabalhar para cuidar da minha filha e da minha vida. E eu disse para ele que eu queria viver minha vida e ele não podia ficar nela porque ele era daquele jeito. Eu falei: "Eu não posso ter um filho seu", mas ele não quis me ouvir. E ele, né, fez o que fez com ela. E eu comecei a trabalhar numa empresa muito boa, né, mas quando eu estava com 2 meses de gravidez, a barriga já começava a aparecer. E eu tive que contar para o meu supervisor, que acabou me mandando embora. Quando eu pensei, já que eu perdi o emprego e estou grávida dele, eu vou ter que ficar com ele, e ele vai ter que arcar com as responsabilidades. Porque eu tinha pedido para que ele não fizesse o que ele fez comigo, ele não me respeitou. Isso para mim foi uma maldade, uma agressão sem tamanha, porque ele estava ciente, e em nenhum momento ele fez aquilo sem querer. O que ele queria é que eu fosse dependente financeiramente dele, né. Então eu fiquei naquele relacionamento com 2 crianças. E ele fez uma casa linda pra gente, nesse ponto ele era muito trabalhador.
Então o dinheiro que eu recebi do trabalho, eu ajudei na construção e na mobília da casa. E ela ficou uma casa muito linda, bem confortável. E então foi o momento que vi que poderia dar certo com aquele relacionamento, porque ele não me deixava faltar nada, e nós vivíamos muito bem financeiramente. Ele trabalhava à noite enquanto eu ficava com as crianças de dia. Todo o dinheiro que ele ganhava era para o nosso sustento. E então, até esse momento aqui, depois que ele assumiu o relacionamento com ela, começou a trabalhar, começou a construir casa, parecia que ele era a pessoa perfeita, né. Então, como o trabalho dele à noite, nós começamos a nos distanciar sexualmente, porque ele trabalhava até aos domingos. E nessa época, ele já trabalhava em um hotel. Ele teve vários trabalhos ao longo ali dessa época. Ele trabalhou em hotel, trabalhou em churrascaria. Acabou que ele começou a trabalhar em um motel. E a única folga que ele tinha era durante a semana. E durante a semana, ele também ia trabalhar. E eu questionava isso dele: "Ué, mas você não tem folga?" E eu percebia que sempre que tinha jogo do Flamengo, ele ficava em casa. E eu sempre questionava: "Por que no jogo do Flamengo você vem para casa?" Eu era muito focada na criação dos meus filhos. E eu não ficava focada em nada do que ele fazia por aí. Então eu vivia unicamente para as crianças, e ele vivia fazendo o que ele queria. Trabalhava a noite toda e dormia o dia inteiro, e isso durou anos. Até que eu cheguei para ele e disse que eu não queria mais, que ali na minha casa não era pousada, que ele vinha apenas para dormir. Então eu não queria aquela vida para mim, principalmente porque eu era nova e cheia de sonhos. Então, para apaziguar aquela situação, de vez em quando ele levava a gente para sair, né, para espairecer por aí. Mas o nosso relacionamento não tinha mais intimidade. Nem tinha as conversas, mas não eram conversas profundas, tudo era muito superficial. E eu não entendia nada do que estava acontecendo, mas eu sabia e sentia que estava faltando alguma coisa. E foi assim por uns 10 anos da nossa primeira separação. Ele arrumava confusão comigo e ia para casa da mãe dele. E eu não me preocupava, porque eu não ficava muito tempo por lá. Quando ele voltava, ele fingia que nada tinha acontecido. E como eu tinha meus afazeres e deixava ele para lá, eu não ligava. Achava que ele estava com raiva ou que eu estava com algum problema comigo. Mas eu percebi que ele sempre arrumava alguma briga, porque ele queria tirar férias da família e das responsabilidades que o lar exigia. Ele queria tirar férias de ser pai e de ser marido. E eu achava que aquilo ali era criancice, porque qualquer coisa ele corria para casa da mãe dele. Até que eu cansei e eu mandei ele ir embora de vez, porque a minha casa não era pousada. E ele foi, mas nunca ia de uma vez, né. Então ela passou 10 anos e sempre tinha algum intervalo ali de meses que ele procurava alguma confusão com ela e tirava férias. E ela começou a perceber que ele estava fazendo isso com alguma frequência, passava 2 meses ele voltava como se nada tivesse acontecido, depois quando ele ficava sobrecarregado, ele fazia, tirava a briga com ela novamente e ficava fazendo isso, até que ela se tocou, que ele estava mesmo querendo tirar férias das responsabilidade e de marido, sendo que nem marido ele era mais para ela, né. Só era ali uma pessoa que dormia na casa dela de dia, enquanto ele trabalhava de noite. Então, ela começou a perceber isso. Nesses 10 anos, nós não tínhamos mais intimidade, porque quando ele estava em casa de dia, ele estava dormindo ou na casa da mãe dele. Então as relações sexuais já não aconteciam. Eu não percebia que era porque ele não queria, e eu não via aquilo. E sempre mostrava que ele era o provedor daquela família, e ele queria ela, e isso era muito bom. Mas a parte sentimental me fazia infeliz. Eu coloquei na minha cabeça que eu precisava criar minhas filhas. Então eu deixei aquilo para lá, os anos se passaram, né. Ela começou a perceber que realmente ele não queria ter intimidade com ela, era isso. Mas como ele era o provedor, e ela precisava criar as filhas dela, ela deixava.
né, ficava o famoso elas por elas, né. E eles mudaram de casa, foram para um condomínio, e nessa época ele havia aberto um bar. E isso aconteceu depois que eu tinha dado um ultimato para ele, ou ele parava de trabalhar à noite ou ficava comigo. E o que acontecia? Ele ficava no bar trabalhando. E eu passava todas as datas comemorativas sozinha. Não importava se era Natal, se era Ano Novo, se era Dia das Mães, todas as datas eu ficava sozinha. Eu era uma pessoa viúva de um marido vivo, que eu demorei para entender eu demorei para entender aquilo. E foi quando eu comecei a desenvolver uma depressão, e já tinha se passado mais 10 anos. Eu vi minhas filhas crescendo enquanto eu me afundava cada vez mais na depressão. Eu fiz tratamento com psiquiatra, psicólogos, enquanto ele dizia que trabalhava. Eu via minha vida passando cada vez mais infeliz. Não sabia o que era beijo, o que era abraço, um toque físico. Com as minhas filhas adultas, casadas, eu me ocupava com minhas netas, mas não tinha ele. Ele pagava funcionários para me ajudar em casa, porque eu não tinha condição alguma. E ele ajudava, mas ele nunca estava lá. E com tudo isso, já se passaram mais de 20 anos de história. A minha depressão melhorou, e eu mudei daquele apartamento, e eu resolvi me separar dele definitivamente. Mas ele ainda continuou morando comigo, ali no apartamento, né. Mas só que eles se separaram ali de corpos, cada um foi dormir num quarto. Ele morava no meu apartamento, mas dormia em quartos separados. E aí eles saíam, viajavam, mesmo separados. E ela disse que essa foi uma parte muito boa da vida dela, porque ele parou a trabalhar menos e começou a ficar mais tempo em casa. As coisas melhoraram depois que eles começaram a dormir em quartos separados, e que não era para ser assim não. E eu descobri que ele já não trabalhava tanto à noite, porque nós estávamos separados definitivamente, e ele não precisaria ter relações comigo. Então o problema dele era ter relações com ela. Ele fazia de tudo, né, trabalhava a noite toda, dormia o dia todo, ele sabia que ela não importuna ele em relação às relações. E assim, eles viveram por mais 8 anos. Foi quando chegou a pandemia, né, e ele disse que ele queria se separar, porque ela não gostava dele e ela não queria mais ele. Ele já inverteu os papéis, né, então não era mais ela, já era ele, já estava culpando ela pelo final daquele casamento. E ele foi embora, né, pra perto das nossas filhas e construiu uma casa para ele morar. A filha cedeu, mas um espaço no quintal ali, e ele construiu uma casinha para ele. Eu já estava há muitos anos sem saber o que era um homem. Eu era linda e não entendia por que ele me rejeitava. E em vez de eu viver a minha vida, eu deixava ele ficar. E quando ele me levava para viajar, e nós já estávamos separados, ele dizia para todo mundo que eu era esposa dele. E aquilo ali era como se fosse uma flecha no meu peito. Mas eu via nitidamente que ele era boas pessoas. Eles tinham uma vida dupla. Mas ele só queria ela para fazer, mostrar, né, as aparências. Que ele tinha uma esposa, que ela era bem cuidada, que ele tinha alguém ali do lado dele, né? As aparências para a sociedade. Quando ele foi embora, eu me senti muito mal, mas ao mesmo tempo aliviada. Porque algo dentro de mim sabia que tinha algo errado. Foi quando eu comecei a ver vídeos na internet sobre narcisismo, sobre o porquê o esposo não tem contato físico com a esposa, e eu entendi que eu estava vivendo há anos. É aquilo que eu sempre falo nos vídeos, todos os relatos, sempre depois procura e fala que só soube o que é um relacionamento abusivo depois que via relatos, ou quando foi com a psicóloga, com a terapeuta, falou como era ali o relacionamento, e o profissional diz: "Olha, você está vivendo um relacionamento abusivo", porque até o momento você está ali vivendo aquilo, você não consegue identificar. Foi o que aconteceu com ela, ela viveu
29 anos com esse homem e ela não sabia que ele era narcisista. Depois que ele foi embora, que ela começou a procurar, né, ver os sintomas, né, de um relacionamento, foi que ela conseguiu identificar o que ele era. E foi quando eu comecei a entender através dos vídeos que ele sempre se vitimizava quando dizia que eu não queria ele, que eu era culpada de tudo, por isso ele ia embora. Eu comecei a perceber os traços narcisistas, tóxicos, misóginos. Comecei a perceber isso tudo separada. Foi quando ele começou a mostrar quem ele era e já tinha se passado 9 anos. Foi quando a máscara caiu. Eu descobri que ele era um homem promíscuo e era viciado em garotas de programa, sexo grupal. Tudo que vocês podem imaginar desse homem, ele era viciado. E ele passou 29 anos da vida dele com ela, fazendo essas coisas. Por isso que ele não tinha relação sexual com ela. Quase 30 anos da minha vida com um homem que não gostava de mulher. Ele tinha uma família apenas para manter as aparências e mostrar para as pessoas que era um homem normal. E eu fazia parte do teatro dele e nunca entendia o que estava acontecendo com a minha vida. Quando eu comecei a entender as características dele, a minha ficha foi caindo de uma tal forma que eu fiquei desesperada. Porque na hora que eu estava passando, eu não sofria. Ele continuava sendo muito bom, ele continuava cuidando de mim, ele pagava o meu tratamento psicológico, as minhas despesas, cuidava dela como um todo, né? Não deixava ela passar necessidade. Mas apenas para mostrar para as pessoas a mulher que eles tinham do lado dele. A mulher, uma mulher bem cuidada, uma mulher bonita. Ele só fazia isso com essa finalidade. E eu comecei a entender que ele não era normal. Ele tinha algum problema, algum trauma e que eu estava pagando o preço do vício dele. Ele tinha todos os vícios e ele fazia que eu pagasse por isso. Eu comecei a tomar pavor dele. Eu fiquei transtornada porque não tinha como contar para ninguém. Porque todos viam um casal maravilhoso que ele mostrava ser. E ninguém ia acreditar em mim. Eles fazem isso, né? Mostram para Deus o mundo, a pessoa maravilhosa que ele é. Ele sempre procuram demonstrar as coisas na frente das pessoas. Para que quando aconteça algo pior, que como foi a situação dela, ela não tenha para quem contar, porque ninguém vai acreditar, porque o que ele demonstrava na frente das pessoas era completamente o oposto. E na época da pandemia, eu voltei 3 vezes para ele, porque eu amava muito. Ele passava 2 meses e ia embora. Depois voltava 2 meses, ia embora, ele ficou nesse ciclo com ela. Ele pedia para voltar porque não conseguia ficar sem mim. E quando acabou a pandemia, nós voltamos uma última vez. Foi quando ele abriu o verbo. Ele abriu todo o jogo e eu simplesmente não conhecia aquela pessoa. Confesso que hoje eu tenho medo dele. Eu tenho pavor até da voz dele. Eu descobri que ele se relacionava com todo tipo de mulher e homens também. E eu fiquei enlouquecida, porque como foi que eu permiti que aquele homem me anulasse por quase 30 anos? O que eu fiz na minha vida? Aquilo ali foi enlouquecedor para mim. Quando ele me mostrou a face dele e me disse tudo o que ele fez, ele tentou voltar atrás, dizendo que não era verdade, que ele nunca tinha dito aquilo, que ele nunca tinha feito aquilo. Ele foi tentando me enlouquecer e me desestabilizar. E quando ele conseguiu isso, as minhas filhas começaram a se afastar de mim, porque elas achavam que eu era culpada e que ele é quem tinha razão. Mas a única coisa que eu queria era apenas um pingo de carinho, um pingo de contato físico. A gente vê aqui pelo relato dela que ela é uma mulher muito machucada, muito fragilizada. É uma mulher que tinha tudo para receber amor, mas não recebeu. Quando ele voltava das ulti quando ele voltou das últimas vezes, nós tínhamos intimidade.
ele agradava ela, né, tinha ali bastante contato físico, relação sexual mesmo, mas quando ele via que ela estava gostando, ele ia lá e ia embora. Ele me iludia, me tinha nas mãos, e minhas filhas elas viam aquilo. Por isso que elas achavam que era culpa dela, a culpa da mãe, não era do pai. Porque na frente das pessoas ele mostrava que amava ela, na frente das filhas, na frente dos parentes, mas por trás não era nada disso. Aí ele colocava a culpa dela. E hoje eu vivo uma vida sozinha, porque quando ele foi morar na casa das minhas filhas, ele colocou elas contra mim. A mais nova não é contra mim, mas também não é a favor, porque ela não consegue entender o que que tinha na minha cabeça de ter feito o que eu fiz. E nem eu. Ele ainda me ajuda, ainda tenta contato, mas hoje, graças a Deus e a vocês, né, ela agradece ao canal e ao inúmeros canais que tem na plataforma, que tem ajudado a esclarecer e a tirar o véu da ilusão de que não existe casamento 100% perfeito, né, ela tá aqui agradecendo aos canais por ajudar a tirar esse véu da ilusão e ajudar a identificar o que é um casamento abusivo, um casamento com narcisista, né. E hoje ela entende como é o narcisismo, e no caso dela, esse é o oculto. Hoje ele já não esconde mais. Todas as vezes que nós discutimos pelo telefone, ele mostra para minhas filhas se vitimizando, mas ela não sabe da missa um terço. Ele grava todas as ligações que eles têm juntos, das brigas, e ele vai lá e mostra para as filhas, para que elas fiquem cada vez mais contra a mãe. Hoje eu não tenho coragem de ter outro relacionamento, porque o que eu tive só me desprezou, humilhou, me hostilizou. Meu lado mulher foi destruído. Hoje eu me orgulho de mim por ter tido a coragem de não aceitar mais, por não deixar que ele me manipulasse, porque o que ele mais quer é voltar comigo para essa casa. Hoje eu tenho muita solidão, e a solidão dói. E essa é a minha história. Eu me despi para vocês e espero poder ajudar outras mulheres a se libertarem tanto desse tipo de relacionamento. Hoje eu entendo que eu fui a presa perfeita para ele. Eu estava viúva, com uma bebê recém-nascida, e eu estava totalmente vulnerável. Ele fez o papel perfeito, assumiu uma responsabilidade comigo, então ninguém nunca desconfiou. Todos foram manipulados. Ele manipula as pessoas contra mim para mostrar como ele é bom. Hoje eu entro com uma separação no litigioso. Eu não vou aceitar mais nada dele. O que sobrar da partilha é disso que eu vou viver. Essa história não teve um final feliz, mas ela é cheia de esperança, né. Eu me tenho muita empatia pela dor dessa senhora, né, nós conversamos e eu pude sentir que ela está muito machucada. Por isso que eu pedi nos comentários que vocês sejam mais amorosos, né, que não julguem, porque amanhã você perdeu quase 30 anos da sua vida querendo ser amada, ser foi cuidada, mas ela só foi cuidada para que mantesse as aparências. Nenhuma mulher merece passar por isso. Então, se você tem um relato parecido ou se você conseguiu identificar traços narcisistas do teu relacionamento na história de hoje, nesse relato de hoje, compartilha conosco, porque assim como o relato aqui da dona Sara, ele vai salvar a vida de muita gente e o teu relato pode salvar a vida de alguém também. Um abraço e até o próximo relato.